Diga, Aninha. Só um detalhe que eu peguei aqui agora. Eu coloquei no Google, Paulo Autuori deixa, coloquei essa frase. Aparece em muitos lugares que ele deixou nos últimos anos. Eu tenho o maior respeito pelo Paulo Autuori. Quem não tem, né? Ele é uma entidade do nosso futebol. Mas tem muitos. O Paulo Autuori, 5 meses depois, deixa o Fluminense. Paulo Autuori deixa o comando do Ludogorets da Bulgária. Paulo Autuori deixa o Botafogo. Paulo Autuori deixa o Atlético Paranaense. Tem muita desistência. Claro que cada história tem um contexto. Também. Exato, cada história tem um contexto, mas isso me chama muito a atenção. Foi assim também no Atlético Nacional da Colômbia, né? Claro que tem a situação dele internamente que a gente nunca sabe, mas isso me chama muito a atenção, porque ele é sempre um cara muito que todo mundo quer ouvir, todo mundo quer acompanhar, quer o trabalho do Paulo Autuori, mas não tem continuidade no trabalho. Às vezes por escolha dele, às vezes por escolha dos dirigentes, mas tem me chamado muito a atenção o quanto Paulo Autuori tem deixado projetos e embarcado em outros. É verdade. E a questão também, André, sobre os treinadores dizendo não, de repente também é uma mudança de comportamento dos próprios treinadores em cima daquilo que o Irisca falou, né? Os treinadores largando o trabalho no meio do caminho e depois reclamam. Então, assim, até a mudança de comportamento, porque onde já se viu um time ficar tanto tempo sem arrumar treinador, sendo que todos os treinadores pegavam imediatamente. A gente já teve treinador que trocou pelos 3 times do Rio. Saiu do Vasco, Flamengo e Fluminense. E isso não está acontecendo mais. Acho que está também tendo uma mudança de comportamento dos treinadores. E, Pedrinho, a gente estava no embate aqui na equipe do Seleção se o time do Flamengo, que perdeu o Rafinha e perdeu o Pablo Mari, ele está mais fraco ou mais forte com essas mudanças. Então, quando a gente coloca o Flamengo do ano passado e o Flamengo desse ano, né? Eu acho que está mais forte, porque embora a ausência do Pablo Mari seja muito sentida, o Flamengo não conseguiu repor, o ganho que o Flamengo teve de elenco, com o Pedro e com o Thiago Maia, principalmente, e com uma opção ao Diego Alves que ele não tinha, que é o Hugo Souza, e com a garotada também que ele não tinha, se os 11 do Flamengo podem ter se enfraquecido um pouco sem o Pablo Mari, eu acho que o ganho é brutal com as peças de elenco que o time tem nesse ano, cara. E por tudo que aconteceu também, surgiram alguns jovens, né? E isso também enriqueceu o elenco. Agora tem só um pontinho aí. A gente viu no modelo de jogo do Jorge Jesus e do Domi, os zagueiros e defensores do time do Jorge Jesus, eles eram menos expostos a situações de combate. Por isso, às vezes, você escondia um pouco a fragilidade em alguns momentos. O do Domi, os defensores, eles têm um pouco mais de confrontos individuais, e aí a gente percebe. A gente não percebeu alguma fragilidade do Pablo Mari, porque poucas vezes a gente viu um confronto, porque o Jorge Jesus jogava dentro do campo do adversário o tempo inteiro, quem roubava a bola eram os homens da frente, poucas vezes ele teve confrontos. E aí a gente só viu a qualidade do passe, um jogador inteligente, postura, sabe para frente e para trás no movimento das linhas. Agora, com o Domi, a gente percebe um confronto direto com o Felipe Luiz, um confronto direto com o Léo Pereira quando estava jogando, com o Natan. Então, eles têm mais o enfrentamento. Por isso também que a gente valorizou muito o futebol do Pablo Mari, que é um excelente jogador, mas a gente não viu as fraquezas. Mas eu concordo com você. Eu acho que o elenco está forte e, para mim, é o elenco mais forte. O elenco do Inter e do Atlético Mineiro, que estão brigando ali pela liderança, tem outros elencos parecidos. Por isso que também salta os olhos assim, o trabalho do Sampaoli e do Cudê, porque o elenco do Flamengo realmente é o melhor do Brasil. E aí, amigos, o Flamengo renovou com o goleiro, Diego Alves. Ele viaja com o time, está relacionado para o jogo de amanhã. E aí, queria saber de vocês como proceder. Porque o Hugo entrou no jogo contra o Palmeiras e de lá para cá foram 10 jogos. De um ele não participou, né? O Domi poupou a equipe inteira para o duelo contra o Inter. E em todos que jogou, o Hugo Souza foi muito bem. O Diego Alves não perdeu a posição por debilidade técnica, ele se machucou. É um goleiraço, inclusive. Mas estou muito curioso sobre como o Flamengo vai proceder. O que você nos diz, Arnaldo Ribeiro? Olha, esse é um baita embate. Eu acho que o Hugo foi tão bem, como você disse, talvez ele tenha errado nesses jogos todos uma saída de bola com o pé que chamou a atenção.
A atuação debaixo das traves foi exemplar. Eu tenho uma sugestão para o Domi, a lá europeia. A gente viveu muito isso. Colocar o Hugo pelo menos nas Copas. Não sei se na Libertadores, mas na Copa do Brasil, por exemplo. Na Europa é muito comum isso, né, Pedrinho e Ana? Nas Copas, joga o goleiro reserva, digamos assim. E quando ele é de bom nível. Essa é a saída, ó. Essa é a saída que ele errou e que provocou calafrios, mas quase só isso de erro. Baixo das traves foi muito bem. Tem uma questão também que do time do Domi, né, Pedrinho? A saída de bola a partir do goleiro ela é mais trabalhada em espaço curto, na própria área. Os zagueiros são obrigados a jogar mais curto, o goleiro também. Isso também expõe algumas situações do zagueiro, como foi no caso do Internacional, Gustavo Henrique e o Isla, por exemplo. Agora, olha o que ele pega. Ele tem necessidade e ele entrou contra o Palmeiras como o quarto goleiro do Flamengo. E já virou reserva imediata, ao menos. Mas eu não barraria completamente. Colocaria ele, pelo menos, na Copa do Brasil para ir jogando, porque ele está jogando demais. Não dá para simplesmente voltar o Diego, estão conversados pelo que ele tem jogado, pelo que ele tem mostrado. Cara, assim, é muito difícil cravar o futuro de um jogador, né? Mas tudo indica, e a própria convocação do Tite, que já chamou o Hugo para a seleção brasileira, tudo indica que estamos diante de um goleiro de seleção, no caso do Hugo, né? Todos os sinais apontam para isso. No entanto, você tem do outro lado do Diego Alves. E aí, Aninha, fosse você ali Domenech Torrent por um dia amanhã, o que você faz, Ana? Volto com o Diego Alves, né, por uma questão de experiência e que é o goleiro titular, né? Eu acho que tem essa questão hierárquica e, como você disse, o Diego não deixou a posição por questões técnicas. Agora, eu penso muito nessa tática falada aí pelo Arnaldo. Acho que seria uma alternativa interessante, mas eu inverteria, assim. Eu acho que eu deixaria o Hugo nesse primeiro momento no Brasileiro e o Diego nas Copas, né? Porque a margem de erro e não de responsabilidade, mas a margem de erro no Campeonato Brasileiro, ela até pode acontecer. Nas Copas, não. Não quer dizer que o Hugo vai errar e que o Diego vai acertar. Claro que acho muito difícil também o torcedor se acostumar com isso, né? De jogar um goleiro numa competição e um outro na outra competição. Mas acho que seria interessante, talvez, essa possibilidade para o Diego ir voltando também e depois seguir a reta final das competições com o goleiro titular. O Palmeiras fez isso durante um tempo com o Felipão, né, com as Copas e o Campeonato Brasileiro, no ano que foi campeão brasileiro. Acho que pode ser uma alternativa interessante depois dessa sequência muito positiva do Hugo com as Libertadores e também com o Brasileiro. Mas acho que no Brasileiro a margem de erro, se é que a gente pode chamar assim, pode acontecer. Nas Copas ela é um pouco menor, né? Você é eliminado numa Libertadores, a cobrança fica muito grande em cima, se você tiver o goleiro titular experiente como o Diego Alves no banco de reservas. A Ana é conservadora. Na gestão da Ana, o Ronaldo Giovanelli no Corinthians e o Marcos no Palmeiras não surgiriam tão facilmente assim, barrando o Veloso e barrando o Carlos em 88 e 99, respectivamente. Não, mas eu tô com a Ana. Eu voltaria com o Diego. Eu acho que o nível do Diego também é muito alto. Ele não saiu por lesão. Agora, todo esse desempenho do Hugo, ele com certeza ele traz uma... E você não cria um atrito, né? Por exemplo, o Diego, a gente sabe, e já vimos isso no Flamengo com o próprio Dorival, criaria um atrito, ele ser barrado. Não é fácil. O Hugo é tranquilo para o Hugo, vai voltar para o banco. Não é fácil você tirar um medalhão, não é fácil. Mas eu acho que assim, se o medalhão estiver mal, você tem que tirar. Independente das consequências, independente se vai ficar bicudo ou não. Mas eu acho que o Diego Alves é um grande goleiro e isso também que está acontecendo vai fazer elevar o nível técnico ainda mais do Diego. Porque ele sabe que na próxima brecha que ele der, provavelmente ele não vai voltar mais. Então, assim, eu voltaria com o Diego, obviamente, né? Porque ele não tinha sombra. Ele não tinha sombra. Eu volto com o Diego, espero a sequência dele normal, mas ele sabe que o desempenho dele vai ter que ser alto. Agora, com relação ao que a Ana e o Arnaldo falaram sobre botar em Copas a ideia é legal, mas eu acho que culturalmente não cabe aqui. No Brasil, porque o Alisson, por exemplo, foi goleiro das Copas na Roma. Sim, e é compreensível, mas no Brasil especificamente eu acho difícil. Primeiro, o entendimento dos atletas e entendimento do torcedor. O atleta, eu vou falar na seguinte questão. Imagine eu, Pedrinho, vou jogar o Brasileiro e o André Rizek é o meu meia que vai jogar a Copa do Brasil. Aí eu não jogo nada no Brasileiro, o André Rizek na Copa do Brasil arrebenta.
a torcida não vai querer mais saber do Pedrinho no Brasileiro. Tu vai ter que jogar a Copa do Brasil e o Brasileiro. Então, eu acho que os próprios atletas eles têm dificuldade dessa aceitação, né? A ideia é sensacional, eu acho que seria muito legal, mas eu acho que culturalmente é difícil para o torcedor entender e para os próprios atletas. Ainda mais goleiro, que é uma posição que tem que estar atuando sempre, né? Eu só lembro do Palmeiras do Filipão, de time brasileiro fazer isso. E deu certo, né? Semifinal de Libertadores, perdeu do Boca e campeão brasileiro. Os goleiros eram o Jailton e o Praz. E o Praz. Dois goleiros experientes e de um caráter muito legal. Não, já era o Everson, né? Já era o Everson? Já era o Everson? Não lembro agora. Acho que já era o Everson. Então, são goleiros experientes. O Everson não, mas se fosse o Praz e o Jailson, de entendimento, o Jailson é um goleiro muito legal, muito humilde, que vai saber que não vai jogar aqui e vai jogar ali. E os dois deram respostas positivas, né? Então isso também é bom. Eu tô provocando confusão, né? Depois de um certo tempo que a galera sossegou com o tal do rodízio do Domi, ninguém tá falando disso, eu tô sugerindo rodízio do Arnaldo, eu não sosseguei não, hein? Desculpa. Eu não sosseguei com o rodízio. O rodízio do Domi, eu compreendo na questão de sequência de jogos, 4, 5 jogos, processo de treinamento difícil. No que ele estava fazendo, eu continuo não concordando, dele botar um jogo. E aí no outro jogo ele mudar completamente. Mas ele mudou essa filosofia, Ele mudou, cara. então. Mas lá no início ele botava um jogo, no outro jogo o cara não estava. Aí eu não concordo, porque o cara não tinha desgaste físico, não tinha desgaste emocional, o cara tinha arrebentado com o jogo. Mas ele tá, assim, quem sou eu para falar que ele tá mais esperto? Ele tá mais adaptado à cultura brasileira. Por exemplo, primeiro que chegou numa situação em que o rodízio se faz necessário. O calendário está tão desgastante que ele raramente tem os 11 à disposição. Até porque tem a data FIFA, que esfacela o time dele, né? Ele perde Isla, perde Arrascaeta, perde Rodrigo Caio e perde o Everton Ribeiro. O calendário desgastante, por exemplo, ele não tinha o Arrascaeta. Ele não tinha Arrascaeta e Gabigol. E no início contra do o trabalho, Internacional. No início do trabalho, ele já tinha dificuldade de não treinar e ele fazia as trocas de um jogo para o outro. E foi o momento que ele mais sofreu. Ele fazia, exatamente. Estou dizendo que ele não tem feito mais, que agora as trocas se dão por necessidade. Sim. Ele não tinha Arrascaeta e não tinha Gabigol contra o Internacional, então não tinha nenhuma polêmica de quem iria ficar de fora, ou até mesmo Pedro ou Gabigol, ou Bruno Henrique. O Bruno Henrique não estava no jogo, inclusive estava suspenso. Ele pôde escalar na Libertadores no meio da semana, já classificado, um time totalmente reserva, com 11 diferentes daqueles que entraram contra o Internacional. O Bruno Henrique jogou porque estava suspenso no Brasileiro. E ele já percebeu isso. Por exemplo, o Everton Ribeiro, estando inteiro, não sai mais do time. Ele já percebeu. A gente falava do Domi nos primeiros 9, 8 jogos dele, não só no Flamengo, mas no futebol brasileiro. Pode reparar, o Everton Ribeiro, todo jogo grande agora, começa como titular. E talvez a gente tivesse cobrado em excesso um cara que estava chegando no futebol brasileiro. E isso, pelo menos, eu acho que ele não repete mais. Por exemplo, rodízio com o Everton Ribeiro, nunca mais vi. Nunca mais vi. A gente tem que sempre respeitar porque ele que está no dia a dia. Eu, particularmente, tenho um critério que eu acho que o jogador tem que ser poupado quando ele está num nível de desgaste alto, né? Quando ele está numa sequência muito grande, quando todo o processo de fisiologia constatou algo. Beleza, se o jogador está inteiro, tem condição de jogar, eu não vejo o porquê dele não jogar. A não ser que ele já tenha uma certa idade, mesmo estando tudo legal, vai viajar para longe para jogar de novo. Beleza, é compreensível. Agora, o atleta não tem nada, jogou bem, os exames deram tudo ok. Eu vou tirar o cara, você acaba dando uma irritação no jogador. Então, assim, para mim, poupado tem que ser aquele jogador que apresente algum problema. Ele chegou a escalar contra o Bragantino, o jogo no intervalo de 48 horas. Ele enfrentou o Goiás na terça, o Bragantino na quinta. Ele chegou a escalar, mesmo diante de relatórios de que o Pedro poderia ter uma lesão, ele foi e escalou o Pedro, porque conversou com o Pedro queria jogar, né? Então, eu acho que o Domi é uma mudança que a gente, como a gente batia lá atrás na questão do rodízio, eu acho que é nossa obrigação constatar que ele está agindo de forma diferente. Ele se adaptou, pelo menos na minha visão, muito rapidamente às críticas e à realidade do futebol brasileiro. E ele também falou que ele gosta de ouvir o atleta, independente da constatação dos exames clínicos. Eu vejo ele adaptado, cara. Ele tem 22 jogos à frente do Flamengo. Eu vejo já ele muito mais dono da situação. Até na beira do campo a gente já vê um comportamento diferente do que ele iniciou, se falando mais. Vocês não acham que ele já está muito mais... E rápido, né, gente? 22 jogos, vocês não acham?
E falando português, ótimo, inclusive, né? Dá para entender perfeitamente, fez questão de aprimorar isso para se comunicar melhor, né, com os jogadores, com a própria imprensa. Agora, tem um ponto para mim que me chama atenção. Como diz o PVC, melhor que o Jorge Jesus, Aninha. Fala português melhor que o Jorge Jesus, até. Esses dias eu ouvi essa mesma frase. PVC falou exatamente isso. Não, eu acho que essa questão do rodízio, ele foi muito questionado porque era um sistema que dava muito certo com aquele grupo de jogadores e todo mundo queria que ele repetisse o que era feito, né? Ignorando o conceito de jogo dele. Acho que, às vezes, no começo, né, o rodízio, além de não conhecer tão bem o elenco, tão bem o que era esperado do Flamengo, eu acho que tem também, eu faço um pequeno paralelo com o que faz o Sampaoli. Às vezes ele exige uma intensidade a mais do jogador que a sequência de jogos não permite. E aí eu acho que isso também se dava um pouco aí as trocas que ele promovia no time do Flamengo. Tanto que se a gente voltar lá no começo do trabalho do Domi, ele falou da questão física, né? Teve todo aquele questionamento, quando parece que internamente ele tinha falado da questão física dos jogadores, que eles não estavam tão bem. E isso pesou ali para ele também nas escolhas que ele fez no começo do trabalho. Acho que ele está muito mais confortável. A posição na tabela e a sequência de resultados diz muito sobre isso. Mas o que resume para mim esses 22 jogos do Domi no Flamengo foi o quanto ele conseguiu passar por várias crises de elenco, né? De Covid, de lesão, de viagens, Libertadores, de se adaptar ao Campeonato Brasileiro. E ele conseguiu responder em todas elas, né? Acho que um marco para mim, um divisor de águas, foi o jogo contra o Palmeiras, quando ele entra com um time repleto de garotos, mas com uma estrutura muito bem definida, e o Flamengo faz o jogo que fez, né? Então, acho que ali virou um pouco a chave dele do que é ser o técnico do Flamengo e do potencial que ele tinha com esse elenco incrível, que é um elenco muito melhor do que era no ano passado, né? Com mais alternativas, principalmente ofensivas. Vamos eleger o gol da rodada?